Olá, patriotas! Hoje, vamos mergulhar fundo em uma história que não pode ser ignorada. As perseguições implacáveis contra Jair Messias Bolsonaro, um homem que, há 8 anos, vem sendo alvo de um sistema que quer destruí-lo a qualquer custo. Desde 2017 e 2018, quando ele começou a se destacar como o futuro presidente do Brasil, até hoje, 21 de fevereiro de 2025, Bolsonaro enfrenta uma guerra sem tréguas. E quem documentou isso? Veículos como o extinto Terça Livre, a Revista Oeste, o Twitter X, a Gazeta do Povo e a Jovem Pan News. Vamos revelar tudo, passo a passo, com fatos que você não vê na mídia tradicional. Prepare-se. Essa é a verdade que tentam esconder. A facada que mudou tudo. Vamos começar pelo dia que marcou o início dessa perseguição, 6 de setembro de 2018. Jair Bolsonaro, então candidato à presidência, estava em Juiz de Fora, Minas Gerais, no meio de uma multidão de apoiadores. De repente, Adélio Bispo de Oliveira surge com uma faca e o ataca. Um golpe brutal que perfurou seu intestino e quase tirou sua vida. Bolsonaro foi internado às pressas, passou por cirurgias, ficou entre a vida e a morte. E o que aconteceu depois? O Terça Livre, liderado por Alan dos Santos, foi um dos primeiros a gritar: "Isso não foi um ato isolado." A investigação da Polícia Federal disse que Adélio agiu sozinho, mas parou por aí. Nenhuma motivação política clara foi revelada, mas o fato dos advogados de Adélio gerou muitas perguntas. Quem pagou? O advogado deixa escapar que alguém grande o financiou. Uma denúncia de um hacker coloca um político que pediu para encontrar Adélio pelas redes, como um dos mandantes. Quem financiou? Quem o incentivou? Adélio foi filiado a um partido de esquerda. Adélio teve sua entrada na Câmara dos Deputados em Brasília na mesma hora do atentado. Porém, ele estava em Minas Gerais, dando a facada em Bolsonaro. Silêncio. No Twitter, que hoje é o X, a reação foi imediata. Hashtags como Mostra Bolsonaro perseguido e o Adélio Conspiracal explodiram. Apoiadores apontaram: Adélio foi internado num presídio psiquiátrico, sem punição de verdade. Um criminoso que quase matou o futuro presidente protegido pelo sistema? Isso não é coincidência, é perseguição. O Terça Livre denunciou que aquele atentado foi o primeiro passo para tentar tirá-lo da disputa. E mesmo sangrando, Bolsonaro resistiu, venceu as eleições e mostrou que não se rende fácil. Mas a perseguição não parou quando ele virou presidente. Durante a pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2022, Bolsonaro enfrentou um ataque direto de todos os lados. Ele sabia que lockdowns e vacinas obrigatórias não eram a solução. Ele defendeu a liberdade, o direito de trabalhar, os tratamentos que acreditava, como a hidroxicloroquina. E o que aconteceu? O STF, sob Rosa Weber, derrubou suas decisões. Governadores como João Dória impuseram regras absurdas e sabotaram o governo federal. A Revista Oeste e a Jovem Pan News mostraram isso ao vivo. Cada medida de Bolsonaro era destruída por quem queria vê-lo fracassar. Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, foi outro carrasco. Ele travou pautas importantes de Bolsonaro no Congresso, enquanto a Ordem dos Advogados do Brasil, liderada por Felipe Santa Cruz, pressionava por ações contra o presidente. Programas como Os Pingos nos Is, da Jovem Pan, denunciavam dia após dia: estão tentando calar o presidente. A Gazeta do Povo foi além. Mostrou que Bolsonaro estava 80% correto. Hoje sabemos que muitas restrições foram exageradas, que a economia sofreu à toa. Mas na época, ele foi massacrado por isso. O STF até proibiu cultos religiosos, uma afronta à fé do povo brasileiro, só para atingi-lo. Era uma guerra total. Enquanto Bolsonaro lutava pelo Brasil, o sistema lutava contra ele. E mesmo assim, ele não se curvou. Depois de deixar a presidência em 2022, a perseguição atingiu outro nível. Vamos aos fatos. Primeiro, os atos de 8 de janeiro de 2023.
Apoiadores invadiram prédios em Brasília, revoltados com a eleição. Bolsonaro estava nos Estados Unidos, mas o STF, comandado por Alexandre de Moraes, colocou a culpa nele. A revista Oeste e o X mostraram. Moraes mandou prender aliados, bloquear redes sociais, sem provas diretas contra Bolsonaro. Era uma caçada. Em 2023, o TSE, com Rosa Weber e Moraes, deu o golpe final. Declarou Bolsonaro inelegível até 2030, por suposto abuso de poder nas eleições de 2022. A Gazeta do Povo chamou de golpe judicial. A Jovem Pan foi mais longe. Querem apagar Bolsonaro da história. E não parou aí. Em 2024, a Polícia Federal, seguindo ordens de Moraes, apreendeu o passaporte dele. Investigaram joias sauditas, cartão de vacina, tudo, segundo a revista Oeste, acusações forjadas para destruí-lo. A PGR também entrou no jogo. Sob Augusto Aras, até 2023, não o protegeu como deveria. Com Paulo Gonet, em 2024, alinhou-se ao STF contra ele. No X, Carla Zambelli e outros gritaram: isso é perseguição implacável. Até hoje, em 2025, Moraes continua liderando essa guerra judicial, com operações atrás de operações. A perseguição não foi só contra Bolsonaro, mas contra quem o defende. O Terça Livre foi silenciado em 2021 por ordem de Moraes, no inquérito das fake news. Alan dos Santos teve que fugir para os Estados Unidos. No X, isso foi visto como um ataque direto ao movimento de Bolsonaro. A Jovem Pan News também sofreu multas, processos por desinformação. Tudo para calar vozes como Adriles Jorge e Augusto Nunes. No X, contas de aliados foram suspensas, investigadas. Nicolas Ferreira, em 2024, usou a plataforma para mostrar que a perseguição não acabou. É um cerco total. Quem apoia Bolsonaro vira alvo. Mas eles não se rendem, assim como ele. Apesar de tudo, Bolsonaro resiste. Em 2024, ele postou no X: é uma guerra do STF e da esquerda contra mim desde que saí do governo. A revista Oeste diz que Moraes comanda uma ditadura judicial. A Gazeta do Povo alerta que querem apagar seu legado. A Jovem Pan não deixa a luta morrer. E o X amplifica essa verdade diariamente. Nos últimos 8 anos, Bolsonaro foi esfaqueado, sabotado na pandemia, tornado inelegível, investigado sem motivo justo, e seus aliados foram silenciados. O Terça Livre viu o começo disso tudo até ser destruído. A revista Oeste e a Gazeta detalharam os ataques. A Jovem Pan deu o grito. Até hoje, 21 de fevereiro de 2025, ele é perseguido por Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Rodrigo Maia, a OAB e a PGR. Mas sabe o que isso prova? Que ele é uma ameaça ao sistema. E enquanto ele lutar, nós lutamos com ele. Deixe seu like, se inscreva e juntos vamos manter essa história viva. Hello, Patriots! Today we dive into 8 years of relentless persecution against Jair Messias Bolsonaro, from 2017 to February 21, 2025. Outlets like Terça Livre, Revista Oeste, Twitter, X, Gazeta do Povo, and Jovem Pan News have exposed it all, targeted by a system desperate to destroy him. Bolsonaro has faced a non-stop war. Here's the truth they don't want you to see. 1. The stabbing that changed everything, 2018. On September 6, 2018 in Juiz de Fora, Bolsonaro was stabbed by Adelio Bispo during his campaign. The brutal attack nearly killed him, requiring emergency surgeries. Terça Livre claimed the police hid political motives, despite Adelio's leftist ties and suspicious coincidences, like his presence logged at Congress the same hour, yet he was in Minas Gerais. On X, Juan Bolsonaro persecuted trended, with supporters alleging a cover-up as Adelio faced no real punishment. It was the first move to stop him, but he won the presidency anyway. 1. Persecution. During the pandemic, 2020 to 2022, during COVID-19, Bolsonaro fought for freedom against lockdowns and mandatory vaccines. The STF, under Rosa Weber, overturned his decisions, while governors like João Doria
and Rodrigo Maya in Congress sabotaged him. Revista Oeste and Jovem Pan News exposed it live. The OAB pushed against him too. Gazeta do Povo later showed he was 80% right. Restrictions were excessive. Yet, they crushed him, even banning religious services to hit him harder. 1. Judicial persecution post-presidency, 2023-2025. After 2022, it escalated. On January 8, 2023, supporters stormed Brasilia, and though Bolsonaro was in the USA, Alexandre de Moraes blamed him, jailing allies and censoring social media, per Revista Oeste and X. In 2023, the TSE, with Weber and Moraes, banned him from running until 2030. In 2024, the PF seized his passport over fake charges. Jules vaccines, says Revista Oeste. The PGR joined the STF's attacks. On X, Carla Zambelli called it relentless persecution, still ongoing in 2025. 1. Censorship of allies. Bolsonaro's supporters were hit too. Terça Livre was shut down in 2021 by Moraes. Alan dos Santos fled. Jovem Pan News faced fines and lawsuits. On X, allies like Nicolas Ferreira were targeted. Anyone defending him becomes a mark. 1. Resistance and conclusion. Bolsonaro stands firm. In 2024, he posted on X, "It's a war from the STF and the left." Revista Oeste labels Moraes a judicial dictator. Gazeta and Jovem Pan say they want him erased. 8 years of stabbings, sabotage, and silencing, and he's still a threat to the system. Like, subscribe, and let's keep this fight alive.